E agora, vocês devem estar perguntando, mas Silvia, como que você chegou nisso? Como que você está no MDR? Qual que foi a sua trajetória? Então, eu vou contar para vocês o que muitos de vocês sabem e que eu acredito que a maioria não sabe ainda. A minha trajetória começa com uma formação em artes plásticas. Sim, eu fiz artes plásticas, eu sou formada em artes plásticas lá atrás. Não vou me denunciar falando minha idade aqui, mas foi muito lá atrás. E quando eu fiz artes plásticas, e até hoje, sou apaixonada, né? E eu achei que era isso, que minha vida ia ser trabalhar com artes plásticas, dar aula, que eu dei aula no início, bastante aula, e de coisas assim muito interessantes relacionadas à arte. E aí, secou aqui um pouquinho, que eu tô falando direto, que eu tô com saudade de vocês. Tô com muita saudade de falar e de contar, e agora tô muito ativada para contar a minha história para vocês. Então, eu me formei em artes plásticas e logo que eu me formei em artes plásticas, vou contar no detalhe como que eu me desenvolvi, gente. Eu me formei em artes plásticas e aí, dentro desse caminho de artes plásticas, eu tenho uma mãe que encontrou os florais de Bach. Olha, uma coisa assim bem que muitas pessoas conhecem e que foi logo que chegou no Brasil. E a minha mãe ajudou a traduzir os primeiros livros, as primeiras coisas que vieram da Inglaterra dos florais de Bach. E ela me cedeu para ler e eu fiquei alucinada com o poder de cura dos florais. E aí é aquele gatilho da alma que eu falei no início para vocês, que eu falei assim, puxa, é isso, né? Então tinha a ver com o meu self, com o meu eu interior. Nossa, florais de Bach, que coisa maravilhosa. Então isso serve para aquilo, misturando com isso. Né? E eu sou capricorniana, né? E capricorniano não brinca em serviço, né? Ele vai direto naquilo e fica encantado e é trabalhador. E o que que eu fiz? Eu fiz cursos, eu fiz um curso com um psiquiatra que era antroposófico e falava um monte de coisas relacionadas aos florais. Fiquei 3 anos fazendo esse curso. Então eu fiquei assim, tipo, uma PhD em floral. E com isso, olha o que o universo me trouxe. Uma série de pessoas para eu atender com florais e eu dava aula de artes plásticas em algumas escolas. Isso foi logo no início. E aí eu comecei falando assim, maravilhada com os florais, eu ficava, usa esse, usa aquele. E as pessoas, cada vez uma ia avisando a outra, avisando a outra, avisando a outra, até que eu não tinha tempo nem espaço de tantas pessoas que eu estava dando dicas de florais. Só que isso começou a me incomodar muito, muito, porque eu não queria mexer com pessoas. Ah, a Silvia é aquela que mexe com florais. Eu não queria isso. Sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma formação, começo, meio e fim. Assim como quando eu li até a exaustão os florais e fui fazer o curso, eu fiz os 3 anos, começo, meio e fim. E aí me deu a ideia de fazer psicologia, porque aí eu vou lidar com o psiquismo humano. E aí, gente, olha que interessante, né? Como existe a questão da transgeracionalidade, que hoje, mais do que nunca, eu entendo e eu vivencio isso e eu acho que a maioria das pessoas vão vivenciar isso daí de modo cego ou não, de acordo com a pesquisa e o grau de consciência que elas podem ter. E eu vou falar das transgeracionalidades também, vai ter lives específicas de transgeracionalidade. Mas o que é interessante nesse ponto é que eu venho de uma família do lado materno de psiquiatras. Então eu já tinha essa parte. Eu tenho um avô do lado paterno que era artista, que pintava, que desenhava aqui. Eu era fascinada por isso. Chegou um momento que eu decidi, de alma, que entrar na psicologia. Eu fiz 5 anos de psicologia. Entrei na faculdade, fiz a faculdade. E aí comecei a minha jornada e aos poucos eu fui migrando para a área de psicologia. Os florais, vocês vão me perguntar, mas como que floral encaixa com a psicologia, tal? Então,
Muitas pessoas vinham me procurar por causa dos florais. Aos poucos, eu fui aprendendo tantas situações, tantas coisas em psicologia, que eu fui entendendo o processo de cura emocional, e eu falo de cura emocional por conta do EMDR, de modo totalmente abrangente e diferenciado. Então, a gente sabe que tem homeopatia, tem os florais, e tudo isso daí pode agregar. Mas, especificamente, eu trabalho nesse processo de ampliação de consciência. Quem me conhece, e eu já falei isso aqui no início da live, sabe como que é o meu tipo de trabalho. Então, eu trabalho com as abordagens terapêuticas de psicologia que eu estudei. MDR é uma delas. Além disso, já falo, eu terminei a faculdade de psicologia, comecei a atender e fluir nesse processo. E foi indo e aconteceram inúmeras situações que eu também vou contar para vocês. Mas só para dar uma visão geral da minha trajetória, para chegar na questão do abuso, eu vou dar uma parte mais. Eu fiz outras formações dentro da área da psicologia, e como eu tenho alma de artista e essa questão mais, vou até dizer o nome xamânica, porque eu tenho descendentes russos, né? Então, eu tenho essa questão também da parte dos avós mais transcendente. Então, eu fui juntando os dois dentro de mim, na percepção minha, da minha pessoa e do outro. E, né, durante essa jornada, eu recebo no meu consultório, isso lá bem atrás, aqui no Brasil, ninguém falava sobre abuso. Eu recebo no meu consultório uma moça que se caracterizava como uma moça borderline, que eu não vejo ela até hoje como borderline. Na época eu até falei assim, não, ela deve ser borderline porque ela me falou, mas quando eu fui atendendo ela, eu vi que não era borderline, era uma moça altamente desesperada de dor e com uma projeção muito negativa como sendo a bode expiatório de uma família narcísica. Até então não se falava de famílias narcísicas, não se falava de abuso emocional, não existia literatura aqui. Existia um livro que, agora me fugiu o nome, eu vou falar para vocês mais na frente, e que eu li, que é um livro sobre assédio, se chama Assédio Moral. E que eu entrei em contato com esse livro e me abriu a consciência. Esse livro sim existia, mas não nos termos tão falados hoje em dia. Muito bem, essa paciente, ela falava que ninguém acreditava nela, porque viam os pais dela, e os pais dela eram maravilhosos. E, de fato, eles vieram no meu consultório e eles pareciam dois artistas de cinema, super educados, sedutores, maravilhosos e, entre aspas, o lixo da família era a menina. Cheia de defeitos, que estourava. E quanto mais a pessoa que é abusada estoura, mais apontam o dedo para ela, porque ela perde a razão. E às vezes a pessoa que é abusada, ela entra em colapso, não tem o que fazer. Ou ela estoura, ou ela deprime, ou ela adoece. E se ela estoura, ela é vista como adoecida. Se ela deprime, ela é vista como adoecida. E se ela fica doente de verdade, ela é vista como adoecida. Quer dizer, não tem muita saída, concordam? Então, esses pais vieram no meu consultório assim. Na semana seguinte, essa menina desesperada falou assim, olha, eu acho que você não vai acreditar em mim, que meus pais me tratam muito mal. Então, eu gravei a conversa deles comigo. Eles me telefonaram naquela época, ela gravou num gravadorzinho, e eu tive o desprazer, mas o entendimento do que é um relacionamento gravíssimo, abusivo. E eu vi a secura, a falta de amor, a parte assim totalmente ríspida, e o modo como esses dois pais aliados, os dois narcisistas, tratavam essa criatura. Sem saída nenhuma. E ela não tinha com quem contar, porque todo mundo via esses pais como magnânimos e maravilhosos. E ela como a perdida, enlouquecida. A partir desse momento, é muito interessante, porque essa moça é extremamente inteligente, e ela falava inglês correntemente. E essa moça me trouxe, já tinha pesquisado,
eu sou eternamente agradecida a ela, sobre abuso emocional. França, Inglaterra, Argentina, algumas coisas que já estavam pipocando. Aqui no Brasil, nada. E a partir daí, vamos lá de novo, sincronicidade do cosmos. Eu comecei a receber mais pacientes e comecei a tratar e validar, porque não era só a subjetividade do paciente, não era o mundo interno do paciente que estava vendo esses pais desse tipo, dessa maneira. O concreto, a realidade objetiva mostrou que esses pais de fato eram abusadores, que o ambiente era nocivo, não era bom o ambiente, não era saudável, era um ambiente tóxico, era um ambiente insalubre. Então, o que aconteceu? Eu comecei a receber mais pacientes com esse espectro, que tinham relacionamentos de casais que eram abusivos. E aí eu comecei a entender o que é a masculinidade tóxica na época, o que é a cultura opressora versus o adoecimento narcísico.